Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da palavra do Senhor. Paulo em Filipos, vamos entender, Paulo em algemas, preso em Cristo, e agora Paulo em Filipe, na cidade de Filipe. Quero desejar a todos vocês que seguem o canal, que sempre dão like, que sempre compartilha, que Deus dê um bom ano novo para todos vocês, que a graça do Senhor seja derramada sobre todos nós. Feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado pela compreensão, Deus agradece muito pela sua participação no nosso canal, tá bom? @João Celestino 3074. Deus tome conta de nós e esse ano é mais um ano que promete muito. Cada ano que passa, estamos mais perto da volta de Jesus. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu e pelo primeiro ano do ano 2026. Que seja repleto de alegria, felicidade. Mas eu tenho que dizer uma coisa que não vai agradar a muitos. A situação sempre vai piorar, queridos. Nós temos que passar por grandes tribulações até a volta de Jesus. Nós já passamos tantos sofrimentos quando não é com a nossa família, é com a família dos outros. Mas nós temos que ter esperança que Jesus vai voltar e vem nos buscar. A nossa fé não pode ser abalada. Tá bom? Cristo está conosco, o Espírito Santo está nos ajudando. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Ele por esse estudo. Paulo em Filipos. Paulo em Filipos. Tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor tem nos concebido. Por mais esse dia e pelo pão e o maná que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Abençoa nossos irmãos, fortalece a cada um deles, Senhor. Traga a esperança, a paz e a tranquilidade para cada um. Bendito seja o teu nome e a tua misericórdia para conosco. Nós te agradecemos não só pelo dia, Senhor, mas pelo pão de cada dia e pela tua proteção e pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, nos ajudando, nos conduzindo aos pés do Pai. Bendito seja nosso Deus, que nos criou, que cuida de nós, que nunca se esqueceu de nós e que prometeu o seu Filho amado vir nos buscar. Em nome de Jesus te agradecemos por esse estudo. Amém. Queridos, Paulo em Filipe. Na segunda viagem missionária de Paulo, depois que Timóteo se ajuntou com a equipe dele, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando para a Ásia Menor. O Espírito Santo é que nos conduz. Paulo era cheio do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo conduziu ele e falou: você não vai para a Ásia Menor. Tinha outro lugar, outra estratégia. Queridos, veja que o interessante, o Espírito Santo impediu Paulo aqui, E também impediu ali, impediu ali, impediu aqui, impediu ali. O Espírito Santo trabalha na vida daqueles que seguem ao Senhor. Entendeu? O Espírito Santo, ele age, ele fala, tá? Você e eu não entendemos a natureza divina do Espírito Santo. Nós não entendemos bem. Mas o Espírito Santo é aquele que fala, aquele que age, aquele que toma providência, aquele que vai. Entendeu? Nós não entendemos muito a natureza divina de Deus, do Espírito Santo.
Paulo foi impedido de viajar para a Ásia Menor pelo Espírito Santo. E em uma visão, Paulo contemplou, sabe o quê? Um homem suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu tenho usado essa frase aqui, que Paulo falou aqui, passe a Macedônia. Paulo falou que em uma visão, ele viu um homem suplicando a ele: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu tenho usado essa frase aqui de Paulo também para dizer aos nossos irmãos: passe para o Jardim La Pena. Você pode dizer: passe para onde eu congrego. Passe para o estado de Sergipe. Passe para o estado do Amapá. E, queridos, você decide. Eu coloquei La Pena, porque é um lugar onde eu vou me reunir com meus irmãos, numa sinagoga, na igreja do Senhor. Então, eu tenho usado isso aqui. Nós temos que usar isso aqui, que Paulo falou. Tá? Onde nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Eu pedi para ele: passe-nos para ajudar o povo do La Pena. Foi a missão que Deus nos deu. Ajude-nos. É assim que nós temos que fazer. E aonde as pessoas precisam. Tá? Queridos, sem hastear, eles se dirigiram ao porto mais próximo, embarcaram e cruzaram o mar Ageu ali. Não foi imediato quando Paulo teve a visão, tá? E eles foram até Neápolis, né? No entanto, em vez de evangelizar esse lugar, seguiram para Filipos. Em vez deles ir para ficar ali em Neápolis, não. Ele tinha ouvido a visão. E eles foram para Filipos, como está em Atos capítulo 16, dos 6 a 9. Ele se dirigiu a Filipos. Tá? Vamos ler, né? Vamos ler aqui. Atos capítulo 16. Aqui, ó. Vamos ler que fica mais gostoso, né? Versículo 6 a 9. Ó. E percorrendo a região Frígio-Galata, tenham sido impedido olha o que Paulo fala, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Misia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Misia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Uau! Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho ali. Muito bem. Veja só, né? Paulo foi impedido. Já Lucas, né, se ajuntou ao grupo na cidade de Troade, tá? Conforme indica o uso da palavra, né? Fomos como ou está lá, né? Atos 16, capítulo 11, né?
Fala assim, ó, Atos 16, capítulo 11. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Nápoles, e dali Filipos, né, a cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia nessa cidade. Permanecemos alguns dias ali. Você entende que Paulo planejava as suas missões. Paulo era um planejador. Ele planejava as suas missões de modo bem estratégico. Queridos, nós temos que ter jeito estratégico também para alcançar as pessoas, para levar o evangelho às pessoas, mostrar a verdade para as pessoas. Tá certo que, em certas horas, você precisa ser rígido, mas você tem que ter estratégia. Não é onde você quer ir, é onde Deus quer que você vá. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Era uma das mais prestigiadas cidades do Império Romano. Quem nascia ali em Filipos era considerado um romano. Você entendeu? Todos que nasciam ali, Filipos, recebiam a cidadania romana. Paulo era um planteador de igreja, queridos. Estratégia que ele tinha. Esse é um dom que o Espírito Santo dá para os filhos de Deus. Paulo era uma pessoa estratégica para montar igrejas, reunir povos para falar de Deus. Lembrando que os dons são diversos, viu? Paulo tinha esse dom, né? Bendito seja aquele que tem o dom de abrir igrejas. Paulo tinha esse dom. Queridos, eu consegui abrir uma igreja pregando no YouTube, no WhatsApp, numa cidade muito longe daqui. Você entendeu? Aquela mulher, ela ouvia os estudos e botava o radinho no terreiro, chamava o povo, você entende? E ali o povo se reunia, ela dava café e todo mundo escutava eu falando, né, os estudos que eu dou na semana. E ali ela foi formando a igreja, ela foi me comunicando, entendeu? E aí ela foi montando a igreja. Você vê o que Deus fez? Através da palavra dele, Deus montou uma igreja bem longe daqui. Belém do Pará. Você entendeu? Então, eu estou em São Paulo, na capital de São Paulo, no Brasil, para as pessoas de outros países. E um lugar muito distante. Tá? Várias horas de avião aí. Amados, quando não tiver uma missão para você ou para mim, então Deus nos coloca para descansar, dormir o sono dos justos. É assim que Deus é. Deus tem uma missão para todos nós. E quando Deus não tem mais missão para nós temos que descansar mesmo. Dormir o sono dos justos. Enquanto você vive aqui, Deus tem uma missão para você. Talvez você não aceitou ainda. Mas Ele tem uma missão para você. Ninguém veio aqui por nada, querido. Ninguém nasceu para ser nada. Deus nos criou para ser alguém. Você entende? Dons existem para todos. Um tem dom de cantar, outro tem dom de falar bem, outro tem dom de orar bem, outros têm dom de pregar. Dons tem para todos.
e abundante. Amados, curiosamente, a linguagem em Filipos, nessa cidade, era o latim, como demonstrado por muitos, muitas inscrições que existem nessa língua. No entanto, o grego era o mais comum nos mercados e nas regiões para pregar o evangelho. Apesar de ser latim ali, o grego era mais comum lá. O grego era mais falado para pregar o evangelho. Paulo participou com sua equipe de uma reunião de oração às margens do rio, onde Lídia, e sua família se converteram. O que indica isso, Paulo ir para um rio? Indica que lá não existia sinagoga. E Paulo todo sábado ia na sinagoga. Tá? Então, quando você vê aqui o Atos 16 ainda, versículo 13, olha o que está escrito. No sábado saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido, tinha ido, Então veja, ele saiu da cidade e foi para o rio, não tinha sinagoga ali, pelo relato da leitura da Bíblia, tá? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos contrageu a isso. Ela hospedou Paulo e todos os que estavam com ele. Você entendeu? Ela se converteu. Essa mulher Lídia. Paulo fez não só coisas ali, fez para o carcereiro também. Tá? Meu amado, aqui você percebe que em Filipos não tinha sinagoga. Não tinha. Quando você lê aí, até o verso 15, que nem eu li aí, você percebe que não tinha sinagoga. Tá? E não tendo sinagoga, Paulo se dirigiu ao rio, onde o povo se reunia ali. Ele levou o povo praticamente para lá. Porque Paulo, que no sábado, ele saiu da cidade para fora. A Bíblia fala que ele saiu fora da cidade. Não existia sinagoga. Essa que é a verdade, que a Bíblia deixa claro. Tá? Foi no rio que ele conheceu Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, que nem nós lemos, mas temente a Deus. E escutava e foi batizada e fez um pedido para Paulo. E disse: se julgar que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa. Um convite que ela fez. Amados, depois foi a vez da família do carcereiro. Veja para onde o Espírito Santo mandou Paulo. Veja. Não vai para a Ásia Menor. Vai para onde eu te mandar. Paulo imediatamente embarcou para lá. Amados, depois foi a vez desse carcereiro. E, amado, às vezes a dificuldade pode ser uma porta para o que o evangelho avance e alcance pessoas. Não foi fácil para Paulo. Em cima de muita dificuldade, ele, Lucas e todos. E assim até hoje, meu irmão. Você, para pregar o evangelho, não é fácil. É em cima de dificuldades. Mas Deus tem um propósito para onde você está, o que você está fazendo.
ou para quem você está falando? Hoje Deus tem um propósito para você no primeiro ano de 2026. Meu irmão, às vezes nas dificuldades, né, é que alcançamos as pessoas através do Evangelho, viu? Quando você lê Atos capítulo 9, versículo 16, fala que eu mesmo vou mostrar a ele, Paulo. Sabe quem fala isso? Deus. Atos capítulo 9, já estamos aqui. Deus, olha o que Deus fala para Paulo. Eu mesmo vou mostrar para Paulo como é difícil me seguir. Né? Porque Paulo era um perseguidor de cristão. Ó, Atos 9, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus falou para ele. Deus falou. Meu irmão, é difícil. Paulo era um perseguidor de cristão. Matava, judiava, comandava. Ele foi testemunho da morte de Estevão. Meu irmão, Deus falou, eu vou mostrar para você, Paulo, como é difícil. Muito difícil seguir a mim. Amados, fala que eu mesmo mostrarei a Paulo quanto deve sofrer pelo meu nome. E ele sofreu um bocado, hein? Paulo sofreu mais do que os discípulos de Jesus. Foi o homem que mais viajou. Foi o homem que mais pregou. Você compreendeu, queridos? Andar de um lado para o outro, dependendo das pessoas. Paulo sofreu. Paulo se escondia. Paulo apanhou. Paulo chegou a dizer, eu tenho as marcas da cruz nas minhas costas. Paulo levou chicotadas. Paulo foi preso em vários lugares. Mas ele não desistiu. No final ele disse, combati com bom combate. Tudo que foi me mostrado. Tudo que Deus me ensinou. Amados, quando Paulo foi convertido lá na entrada de Damasco, cego, e foi até a cidade, né, ali com Ananias. Ananias foi até ele, onde ele estava, para limpar os olhos dele depois de 3 dias. Veja o sofrimento, já começou, tá? Pois Deus mesmo disse, vou mostrar a Paulo quanto deve sofrer pelo meu nome. Quantas pessoas ele não fez sofrer pelo nome do Senhor? Quantas famílias? Quantas crianças? Quantas mulheres? Quantos idosos? Perseguido, trabalhando no campo. Paulo, quando teve de sofrer pelo meu nome, Deus disse, então vamos nos agarrar, sabe com quem? Com o Espírito Santo. Foi isso que Paulo fez. Tá? Para levar as mensagens a outros lugares, usando, se possível, uma estratégia, meu querido. A estratégia que Paulo teve. Paulo obedeceu ao Espírito Santo, Paulo tinha estratégia para conquistar as pessoas, Paulo ia no lugar que precisava, Paulo ia no lugar da zona de conforto. Paulo não ia num lugar bom, gostoso. Paulo ia lá naquelas pessoas que necessitavam. Muitos irmãos hoje, nas igrejas, diz que são cristãos de verdade e seguem ao Senhor, mas vai para uma igreja que tem ar-condicionado, fica lá no ar-condicionado, não se preocupe em evangelizar, não se preocupe em nada, ouve a palavra do Senhor, vem embora e está tudo certo para ele. Paulo era diferente. Conduzido pelo Espírito Santo, Paulo ia aos necessitados. Paulo não ia na zona de conforto.
Hoje você vê muitos pastores que se formam e vai lá para um lugar tomar conta de igrejas que já estão formadas. Não foi ele que abriu. Foi pessoas que se esforçaram ali. E muitos deles não conduzem a igreja como deveria conduzir. Não visitam os doentes, não visitam os órfãos, as viúvas. Você compreendeu, meu querido irmão? Muitos deles não fazem a vontade do Senhor. Gosta da zona de conforto. Próximo estudo. Paulo em Colossos. Vamos entender Paulo em Colossos, tá bem? Amanhã, com a graça do Senhor. Que Deus tome conta de você e da sua família. E um bom final de ano para todos. Com a paz e a esperança da volta de Jesus. Queridos, não queria dizer isso, mas sou obrigado. Tome cuidado, esse ano promete. Tome cuidado, pode vir nova pandemia. A estratégia do inimigo é triste, meu irmão. Pode dar um revertério na estabilidade econômica do mundo, não é só do país. Tá? Mas com a graça do Senhor, Deus falou assim, que nos protege. Para nós não falta o pão nem a água, para aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Em nome de Jesus Cristo, bom ano novo para todos vocês. E muito obrigado pelo prestígio que vocês tiveram de ouvir a palavra de Deus, o ano de 2025. E que esse ano seja assim também, com mais força, com mais vontade. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, com a graça do Senhor. Fica na paz.